enquanto o PT defende a candidatura própria e ainda discute se o nome será Fernando Pimentel ou Patrus Ananias, para o PMDB, o senador Hélio Costa é quem deve encabeçar a chapa da oposição ao candidato tucano Antônio Anastasia. Mas como está a construção dessa aliança tão pedida pelo presidente Lula? Quem fala sobre o assunto é o deputado estadual Vanderlei Miranda, do PMDB, vice-líder do bloco PT, PMDB, PCdoB, aqui na Assembleia. Bem-vindo ao Mundo Político, deputado. Obrigado. Deputado, eu gostaria de saber como é que estão essas negociações, na verdade, como é que está a construção dessa aliança entre PT e PMDB. Essa conversa já foi feita, em que pé que estão as negociações? Veja bem, uma coisa é certa nesse momento. O PMDB tem seu candidato e o nome já está colocado. Aliás, já faz um bom tempo que esse nome está colocado. Agora, recentemente, o nosso candidato Hélio Costa abriu mão do Ministério das Comunicações, desincompatibilizou, cumprindo aquilo que determina a lei, numa clara mostra de que o PMDB tem o seu candidato pela disputa ao governo do Estado. A questão da aliança, ela passa pelas conversas que todos sabem acontecem nos partidos. E no caso do PMDB, nós temos defendido, principalmente a bancada estadual, tem defendido que a nossa coligação deve ser uma coligação de centro-esquerda. Mas essa não é também só a nossa posição, essa é a posição também do Hélio Costa, é a posição da bancada federal e é a posição do presidente, do atual presidente do PMDB, deputado federal Antônio Andrade. Portanto, nós queremos sim fazer essa aliança de centro-esquerda, incluindo aí o PT, mas, por enquanto, nós precisamos aguardar o tempo do PT também, porque ainda não houve uma definição de quem será candidato ou se haverá candidato do PT ao governo de Minas. É claro que é conhecido de todos que o Patrus Ananias também se incompatibilizou recentemente, deixando o caminho livre, colocando o nome dele aí para essa disputa, mas nós sabemos que acima dessa disputa estadual, que é importantíssima, nós temos aí no plano nacional a disputa à presidência da República. E o próprio presidente Lula já manifestou a sua preferência pelo PMDB. Primeiro, ao oferecer a vice para um membro do PMDB, que possivelmente deverá ser Michel Temer, o vice de Dilma, na disputa presidencial. A preferência pelo PMDB numa tentativa, claro, de reeditar a bem-sucedida coligação de 2006, onde o presidente Lula teve um crescimento maravilhoso em Minas Gerais e, aliás, convém dizer, foi o único estado onde ele teve o apoio fechado, eu diria hermeticamente fechado, com o PMDB. E, portanto, também foi o único estado onde ele cresceu de uma forma assustadora no segundo turno. Então, o presidente Lula sabe da importância do PMDB em Minas Gerais, sabe que Minas Gerais pode ser decisiva com seus 14 milhões de eleitores para a eleição da Dilma Rousseff. Deputado, o PMDB internamente já está fechado, já está totalmente definido em relação ao nome do ex-ministro Hélio Costa, em relação a esse nome, ele está pronto para entrar nessa discussão com o PT? As desavenças aí da disputa para a presidência do partido em Minas, entre Antônio Andrade e Adalcléver Lopes, já foram superadas? O PMDB está unido, está coligado completamente internamente para entrar nessa discussão com o PT? Olha, você me faz uma pergunta interessante. O ministro me ligou recentemente e ele disse que precisava conversar comigo. Ele começa agora essas conversas com os vários membros do partido, já na busca de construir aí o projeto de governo, inclusive. O primeiro da bancada com quem ele conversou foi o deputado Sábio Souza Cruz. E nós falávamos exatamente do que ocorreu nas eleições internas. Nós tivemos uma disputa democrática, bonita, que mexeu e oxigenou todo o partido em Minas Gerais. É claro que foi uma disputa. E como disputa, ela, naquele momento, produz algumas situações que não são muito agradáveis, mas isso faz parte da disputa. Mas não quer dizer que, passado o momento, você vá continuar com aquele sentimento da disputa, uma vez que já houve uma decisão através do voto dos convencionais. E quem venceu foi o deputado Antônio Andrade. O deputado Adalcléver Lopes, que disputou, e o grupo que o apoiou, perdeu? Não.
Não. Nós não consideramos que saímos perdedores do processo. Consideramos sim que demos uma grande contribuição, principalmente do ponto de vista da democracia, na disputa e nas propostas que levamos e ouvimos pelo interior do Estado. Portanto, aquilo que aconteceu lá, ficou lá. Hoje nós temos um presidente, que é Antônio Andrade, e desde lá nós já tínhamos uma unidade. Foi isso que eu conversava com o Hélio Costa, quando ele me ligou para falar que precisa ter essa conversa comigo, que já está marcada, por sinal. Eu disse a ele, olha, nós não nos dividimos em nenhum momento, principalmente no projeto maior, que é o projeto de governo de Estado. Nisso nós convergimos, nisso nós pensamos iguais e defendemos da mesma forma, durante todo o processo da disputa interna, esse nome, e dizendo sempre, temos candidato ao governo de Minas na pessoa, àquela época, do ministro Hélio Costa. E esse discurso continua o mesmo, ele não mudou. Nós temos um candidato ao governo e é Hélio Costa o nosso candidato. Eu tenho dito que o PMDB não tem candidato à presidência da República. Quem tem candidato à presidência da República é o PT. E sou muito perguntado sobre como é que poderá ficar aí essa aliança com o PT. Eu não tenho competência para dar essa resposta. Quem pode dar essa resposta, se somos ou não importantes e interessantes para o processo e para o projeto maior, que é o de eleger o presidente do Brasil, e no caso do PT é a Dilma Rousseff, quem pode dizer se somos ou não importantes e interessantes para o processo é o próprio PT. Portanto, eu acredito que entrar aí nessa seara, de certa forma, é até invadir a privacidade deles, que eu creio deve ser respeitada. Mas uma coisa está clara e está posta. Nós temos uma candidatura e continuamos com esse nome em evidência e liderando as pesquisas, todas as pesquisas. Pois é, vamos falar sobre pesquisas então. Um dos argumentos usados pelo senador Hélio Costa